Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prata. Bom dia, doutora Ivênia. Bom dia, Luiz. Bom dia, caros ouvintes. Espero que tenham passado uma boa semana, né? Amanhã é dia 1º, hein, doutora Ivênia? Já. Não, hoje ainda é 31, né, Luiz? Amanhã é dia 1º, já. Ah, sim, amanhã já é dia 1º, meu Deus. Daqui a pouco chega o Natal. Não é que eu queira apressar, não. É que é a realidade, doutora Ivênia. É verdade. 5 meses, parece que tá um monte, né? Isso mesmo. Bem, tudo bem então, doutora Ivênia? Só está em Jabu? tudo bem, eu estou em Jaboticabal, vim para cá para visitar a família de uma das minhas filhas, né, Cristiana, e também acabar de resolver um resquício de inventário aqui no Poupa Tempo de Jaboticabal. Ixi. Então, estou por aqui. Bem, Tá certo. Vamos falar do quê, doutora Ivênia? olha, eu queria começar, Luiz, dizendo aos caros ouvintes, primeiro pedindo desculpa pela minha voz, que está cada vez pior. Olha, essas ites de inverno são intoleráveis, né? Pelo menos para mim. Doutora Ivênia, a senhora vai pedir aumento aqui para a rádio, não? Porque só está ficando, tá chique, hein? Quase 250 visualizações no programa passado. O que está acontecendo, doutora Ivênia? Não sei, acho que o pessoal está se interessando cada vez mais por esse assunto dos animais, e eu fico muito feliz com isso, né? Desde quando eu coloquei o YouTube aí na rádio, a senhora está batendo recorde, hein? Muito obrigada. Vou aumentar meu cachê, então. Da vida com Dionísio Arilha, né? Mas todos os programas são excelentes, né, doutora Ivênia? É isso que importa. Olha, eu tenho convicção do que eu falo, né, Luiz? Outra coisa, ainda comentei esses dias com a Ivani, a minha parceira do programa lá da Rádio Boa Nova, que você conhece muito bem, né? Que a gente tem a seguinte conduta, eu sempre tive, a Ivani também, nas minhas apresentações, palestras, lives, entrevistas, o que for, eu sempre cito a fonte das minhas informações, né? Não é assim, eu acho, eu penso, não. Quando é uma leitura minha, também eu digo, olha, parece que na minha leitura, porque eu acho, Luiz, que isso é uma questão de respeito a quem você está transmitindo a informação, não é? Você dá, por exemplo, eu falo alguma coisa, eu digo, olha, no Livro dos Espíritos, na Gênese, em tal autor da literatura acadêmica. Então, eu acho que isso transmite à pessoa que está nos ouvindo, está nos vendo, Luiz, confiança no que a gente está falando, não é? Talvez, então, o interesse cada vez mais crescendo em relação ao tema, à temática dos animais. E também essa maneira da gente transmitir as informações, eu acho que é uma instrumentação que está dando certo, né? Então, eu acho que é bem por aí. Bem, falar hoje, Ivênia? Olha, eu gostaria de falar para os ouvintes, de convidar os ouvintes para um evento que vai ter agora no mês de agosto, Luiz, se você me permite divulgar, que é muito importante, que é o seguinte. Eu divulguei no Instagram, né? Foi, isso mesmo. Pulou para o Facebook da rádio, foi para toda a rede social. Nossa, que beleza. É o seguinte, olha, há muitos anos eu instalei lá na USP, na Faculdade de Veterinária, um movimento cultural que eu chamo de MEDVESP, Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade. O que isso quer dizer? Eu sempre entendi que na medicina veterinária existe um ramo muito forte que é o da produção animal visando fins econômicos, né? Ninguém cria boi para ter prejuízo, ou cria porcos para o abate, ou cria frangos, ou galinha poedeira, ou seja o que for, para ter prejuízo, né? Não, existem duas motivações. Uma é oferecer o produto à comunidade. Segundo lugar, é ter um ganho econômico, né? E essa vertente da medicina veterinária, ela acaba, às vezes, na minha leitura, ela acaba tendendo a extremos
E eu sempre me manifestei contra essa coisa de explorar os animais e subjugar os animais o máximo possível para tirar lucro econômico, né? Oliveira, Acho, você viu sim, uma matéria ontem do sobre umas fazendas aí que eles fizeram busca e apreensão na é, fazenda por a pessoa estar devendo milhões e milhões e milhões. é, Também está com empregados lá, aqueles empregados que não registram nada lá. é, E aí eles fizeram busca e apreensão lá, o governo busca e apreensão, tirou todos os animais. os animais, os gados, tudo, tá lá um monte, foi caminhões e caminhões carregando lá. A gente sabe que a É, pessoa estava lá fazendo crime ilegal, era tudo ilegal, viu, doutor Oliveira? Tudo ilegal. é. E, aliás, a fazenda toda ilegal. E aí pegaram, sabe o que fizeram? Carregaram 5, 6 caminhões lá de gado e levaram para o matador assim, doutor Oliveira. Mas, Luiz, esse é um assunto muito difícil, porque assim, você tira os animais da fazenda, vai levar para onde, né? Então, a não ser que tenha outra fazenda, mas tem também toda a parte sanitária. Pode ser que esse rebanho tenha alguns animais contaminados, depois se leva para outra fazenda onde tem gado, vai contaminar o gado de lá. Essas coisas são muito difíceis, sabe? São assuntos muito difíceis. Eu fiquei chocado com isso, viu? São assuntos muito difíceis. Então, Luiz, é assim. é, Ainda bem que está acontecendo esse tipo de fiscalização e a comunidade está bem esperta, viu, Luiz? A comunidade agora, quando vê alguma coisa perversa, alguma coisa, como eu digo, aquele extremo de subjugação e de exploração dos animais, as pessoas estão se manifestando. E existe lei para isso, né? Aliás, lei de proteção aos animais existe desde Getúlio Vargas, desde 1934, né? Mas como as pessoas também não têm muita preocupação em seguir as leis, mas a coisa está apertando. Existe muita gente no meio jurídico hoje trabalhando nessa vertente jurídica em favor dos animais, né? Isso é muito bom, eu vejo isso com muito otimismo, porque assim, Luiz, eu faço um parecer técnico contra provas de vaquejada, provas de rodeio, produção do foie gras, aquele patê lá de fígado doente dos gansos e patos, contra animais em si. Agora, se alguém não levar isso lá para a instância jurídica, para se transformar em lei, em regras, em regulamentos, não adianta nada eu ficar fazendo coisa aqui embaixo, não é? Então tem que haver essa rede associativa de pessoas que dizem se os animais sofrem ou não sofrem, e alguém levar isso lá para as autoridades competentes transformarem em lei, né? Então é bem por aí. Que bom que tá existindo esse tipo de fiscalização, né? Bom, Eu acho então, ótimo, né, doutor Oliveira? então, Luiz, voltando ao que eu estava dizendo, lá na faculdade, há muitos anos, eu criei esse movimento cultural de medicina veterinária e espiritualidade. O que eu fazia lá? Você gravou muitos desses programas lá, né, Luiz? Quando a gente trabalhava em parceria, então você sabe do que eu estou falando. Então, para os ouvintes entenderem, era assim: na universidade, nos institutos de pesquisa, não deve haver nenhuma conotação religiosa. Eu sou espírita, eu divulgo a doutrina espírita nos ambientes correlatos. Não vou falar de espiritismo nem de nenhuma corrente religiosa no meio acadêmico, lá é outra história, né? Tanto que sempre eu comecei as palestras, os eventos, dizendo assim: muito embora o termo espiritualidade possa sugerir alguma ideia religiosa, não é esse o sentido do termo espiritualidade aqui. Espiritualidade quer dizer busca de transcendência através de valores éticos, de conduta mais adequada, né? Então não tem nada a ver. Agora, passados uns tempos, eu havia convidado 2 médicos da Associação Médico Espírita de São Paulo para fazer palestra lá no Medivesp, dentro da universidade, para falar como é que eles faziam, qual era a metodologia através da qual eles faziam pesquisa em espiritualidade. E eles foram lá, eu mostrei a faculdade, apresentei ao diretor, umas coisas assim. O que eles fizeram? Quando voltaram na Associação Médico Espírita de São Paulo, falaram para o presidente, que era o doutor Mário Pérez.
Olha, Mário, a Ervênia, eu já fazia parte da Associação Médica Espírita de São Paulo, a Ervênia está fazendo um trabalho muito legal com os animais lá na faculdade. O que aconteceu? O Mário me chamou e falou, Ervênia, eu soube que você está fazendo um trabalho legal lá na faculdade com os animais, você não quer fazer esse trabalho aqui dentro da Associação Médico Espírita de São Paulo, com visão espírita? Eu falei, nossa, é tudo que eu quero, né? Então, eu criei lá em 2013, está fazendo 10 anos, na AME São Paulo, o NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Bom, hoje, pelo Brasil, nós temos também um núcleo em Portugal, já temos cerca de 10 NUVETs. Tem NUVET em Recife, tem NUVET em Santos, tem NUVET no Distrito Federal, tem NUVET por aí, inclusive um deles lá em Portugal. Bem, então, no NUVET São Paulo, na AME São Paulo, todos os núcleos, além do NUVET, que é Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, que eu coordeno, tem o núcleo de capelania, tem o núcleo de saúde mental, tem vários núcleos. E pelo regimento lá da Associação Médico Espírita de São Paulo, cada núcleo tem que fazer um evento público por ano. Então, em 2014, eu já comecei a fazer evento público. Então, nós estamos, acho que no 7º evento que eu vou fazer público, e eu estou convidando todos os ouvintes, o Luiz já divulgou por aí, né? Vai ser na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Por quê? Eu fiz questão, desde o primeiro ano, desde 2014, de fazer esse evento dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Sabe por quê? As federativas, de modo geral, não se envolvem muito com esse assunto dos animais, né? Então, eu falei, não, tem que fazer lá dentro, que é para mostrar para as federativas que esse assunto tem que ser tratado. Bom, então, depois de muito conversar, a Paula, né, que é a secretária do NUVET São Paulo e também do NUVET Brasil, ela foi lá trocentas vezes, telefonou e tal, nós fizemos, estamos fazendo agora. Vai ser dia 20 de agosto, lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, cuja sede é na Rua Maria Paula, bem lá no centrão da cidade, Rua Maria Paula, número 140. Esse evento vai ser presencial e também pode ser acompanhado online, porque ele vai ser transmitido pelo YouTube da Associação Médico Espírita de São Paulo, né? Esse evento é pela manhã, é um domingo, começa às 8h30 da manhã, e vai até 12h30. E eu gostaria de hoje tratar com vocês o assunto que vai ser desenvolvido na temática desse evento. Qual será o assunto? Por que os animais sofrem? Hein, Luiz? Será por que os animais sofrem? Por que os animais sofrem? É o tema geral do Congresso. Por que os animais sofrem? Todo mundo, toda hora, pergunta isso. Por que os animais sofrem? Vai ter muito assunto, hein, doutor Ivênia? Olha, os animais sofrem porque eles são seres vivos. E tudo que é vivo está em constante mudança, está em constante exposição a todas as circunstâncias da vida. Por exemplo, eu aqui, Irvênia, durante o inverno, eu não consigo regular minha temperatura corporal de maneira adequada para que eu me sinta bem durante o inverno. Por quê? Eu tive câncer de mama durante 8 meses, eu tomei quimioterapia. E durante 10 anos, eu tomei um supressor de hormônio, porque o meu tipo e subtipo de câncer era hormônio dependente. Eu já tinha passado pela menopausa, eu estou explicando para os queridos ouvintes entenderem, né? E eu já havia passado pela menopausa, então os meus ovários não produziam mais a progesterona em grande quantidade, como acontece durante toda a fase adulta da gente. Mas a suprarrenal ainda produz um pouco. Então o médico disse assim para mim, Irvênia, esse hormônio na circulação é o combustível para o desenvolvimento das células cancerosas. Então eu tomei esse remédio supressor de hormônio durante 10 anos. Eu fui notando, meus amigos, que era assim, qualquer calor para mim era calor, qualquer frio era frio.
quem passou pela menopausa já sabe, né? Daquelas ondas de calor. Eu comecei a ter isso. Aí, num retorno ao médico, eu falei, eu contei os sintomas, e ele disse: olha, Ivene, eu não te preveni para você não ficar prevenida, assim, psicologicamente, mas essa medicação, ela resgata os sintomas da menopausa e ela está acabando com o teu aparelho termorregulador. Porque assim, né, meus amigos, a gente tem no nosso organismo um sistema metabólico que faz o reajuste da nossa temperatura. Por exemplo, a gente está num ambiente adequado, com temperatura adequada, de repente você vai para um lugar mais frio. O nosso organismo ele tem recursos para acelerar o metabolismo e manter a nossa temperatura entre 36 e 37 graus centígrados, né? E eu fiquei com dificuldade de reajustar a minha temperatura nessas condições, tanto para frio quanto para calor, né? Até porque agora, nesse período todo, desde que eu voltei de Portugal em começo de junho, depois fui para o sul e tudo, eu não consigo acertar a minha temperatura corporal, me agasalho muito bem com meia, com isso, com aquilo, mas é assim, as minhas ites, né? Rinite, sinusite, faringite continuam. Paciência, a gente vai tocando a vida como pode, né? Isso aí a gente não reclama não, porque graças a Deus eu sobrevivi de um evento tão grave quanto foi o câncer, né? Então isso a gente tem que tirar batido e eu estou só explicando para os ouvintes porque eu estou com muita dificuldade de manter essa adequação da voz, né? E estou me desculpando por isso, mas eu estou explicando as razões pelas quais isso está acontecendo. Bem, então é assim, este ano nós vamos voltar a esse tema que todo mundo pergunta, por que os animais sofrem? Então os animais sofrem porque são seres vivos. Então assim como eu contei que eu estou exposta à mudança de temperatura, a mais frio, a mais calor, a vento, a umidade e tal, todos os seres vivos são assim. E acontece que, dependendo da circunstância, os animais sofrem naturalmente. Por exemplo, nos lugares onde existem predadores e presas, é claro que as presas sofrem, e é claro que os predadores sofrem quando estão com fome, não é? Então, existem as razões naturais pelas quais os animais sofrem. Agora, o que sempre me incomodou muito e o que me incomoda muito é ver o sofrimento dos animais que são gerados pela nossa atitude em relação a eles. Quando o sofrimento dos animais é da nossa responsabilidade, isso é difícil, hein, Luiz? Não é? E quanta coisa acontece, meu Deus, que os animais sofrem por nossa conta, por nossa responsabilidade. Então, nesse evento lá da Federação Espírita do Estado de São Paulo, nós vamos ter 3 palestras. A primeira delas vai ser proferida por uma médica veterinária, colega nossa, a doutora Natália Gaeta. A Natália ela é presidente do Novete Osasco, ligado à Associação Médica Espírita de São Paulo. E ela vai falar, ela é pesquisadora, ela fez uma tese de doutorado muito bonita, ela identificou as bactérias que se tornaram muito resistentes naquele ambiente lá onde houve aquele grande desastre ecológico como é que chama lá? Sobradinho, né, Luiz? Você lembra? Sim. Foi... E ela identificou lá, ela foi lá, coletou material e tudo, ela identificou uma porção de bactérias que são muito perigosas. A barragem lá, né, doutor Ivene? Da barragem que estourou. E a Natália, ela fez essa tese, inclusive, ela alertou o pessoal todo da região em relação à criação de animais e mesmo em relação à saúde da população humana em relação a essas bactérias que são muito resistentes, né? Bom, a Natália vai falar, então, sobre a questão ética na utilização de animais em testes e pesquisas em laboratórios. Ô, Luiz, você tem ideia, e essa pergunta que eu vou fazer para o Luiz também se estende para os nossos ouvintes, né, claro. Luiz, você tem ideia há quanto tempo os animais são utilizados em laboratórios para testes e pesquisas? Eu não imagino não, doutor Ivene.
Olha, de vez em quando, os investigadores usavam animais, né? Por exemplo, houve uma época, isso lá nos primeiros séculos da era cristã, que, por exemplo, anatomistas humanos, eles eram proibidos de dissecar cadáveres por determinação religiosa. O que eles faziam, então? Dissecavam animais, né? Então, ou vivos ou mortos, porque naquele tempo nem tinha anestesia, eles amarravam os animais e abriam, e faziam coisas assim bárbaras, né? Bom, então eles transferiam muitos conhecimentos que viam nos animais como sendo válidos para a anatomia humana. Alguns eram, outros não. Bom, então admite-se que foi no meados do século XIX, portanto, 1800 e alguma coisa, que 3 pesquisadores franceses foram, assim, os que estabeleceram como norma de conduta dentro da ciência a utilização de animais em pesquisa. Quais foram esses pesquisadores? Foram François Magendie, um francês, foi Louis Pasteur, né? Nossa, se lembra da vacina da raiva e tudo, que foi ele que criou. E também Claude Bernard. Então, é assim, como eles começaram a usar os animais de maneira sistematizada, esse modelo pegou. Então, é assim, dentro da ciência dos laboratórios, admite-se que esses 3 indivíduos foram os pais da chamada vivissecção, ou seja, da utilização de animais em pesquisa, né? Mas acontece que, pelo fato dessas pessoas não conhecerem a verdadeira natureza dos animais como nós a conhecemos hoje, eles abusavam, né? Os animais eram simplesmente amarrados na tábua de dissecção, sem anestesia, sem nada, e faziam de tudo com esses benditos animais. Hoje, pessoal, a gente sabe, tanto pela doutrina espírita quanto pela ciência acadêmica, que os animais precisam ser respeitados. Por quê? Pela doutrina espírita, pioneiramente, a gente tem a informação de que eles são seres espirituais em evolução, assim como nós, seres humanos, não é? Vamos à questão 27 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, então, pelo que ele estava comentando com os espíritos, só existem 2 elementos no universo criados por Deus, pelo Pai? Sim, só existem 2 elementos no universo. Quais são? Espírito e matéria. Então, é assim, todo ser vivo, ele tem, além da matéria que a gente chama de orgânica, ele tem um princípio espiritual. Um princípio não como início, começo, mas como essência. Então é assim, tudo bem. Se o princípio espiritual dos animais não é matéria porque ele sobrevive à morte do corpo físico, isso está na questão 597 do Livro dos Espíritos. Então ele só pode ser espírito. Então é assim, a essência do espírito humano é a mesma essência do chamado princípio inteligente dos animais. E na questão ali, pela questão 599, 600, 601 do Livro dos Espíritos, os espíritos também explicam que os animais reencarnam, que eles evoluem pelo projeto reencarnatório, assim como nós, seres humanos. Então, pioneiramente, nós espíritas sabemos que os animais são seres espirituais em evolução. Pela ciência, nós sabemos que os animais são seres sencientes. O que é isso? Essa palavra vem do latim senciens, que significa que sente. Agora, esses chamados atributos do espírito, que são a sensibilidade, inteligência, memória, capacidade de associação de ideias, de planejamento de ações futuras e muitos outros, eles vêm num pacote só. Porque você veja bem, Luiz, ninguém é inteligente e não tem memória, não é? Ninguém tem memória e não tem sensibilidade. Então, esses atributos, eles estão todos juntos.
quando você fala o animal é um ser senciente, apesar dessa palavra diz respeito apenas à sensibilidade, com a sensibilidade vem todo o pacote. Então, os animais são seres que sentem, que sofrem física e mentalmente, que têm memória, que têm inteligência, não é? Então, em virtude do que nós conhecemos hoje a respeito dos animais, mesmo dentro dos laboratórios de pesquisas e de testes, eles precisam ser respeitados. Não dá mais para tratar os animais como se fossem coisas que você disseca, você faz cirurgia, você faz ablações, você faz mutilações, e depois, até pela lei brasileira, quando você termina pesquisa no animal, você tem que fazer eutanásia, né? Então, você usa, e abusa e descarta. Quer dizer, nós temos que encontrar meios de lidar com os animais, porque uma coisa é certa, e eu demorei muito para entender isso. A utilização de animais em testes e pesquisas não vai acabar hoje, não vai acabar nem hoje nem amanhã. Então, o que as pessoas protetoras de animais estão fazendo? Pesquisando intensamente meios, métodos alternativos e substitutivos ao uso de animais. Tem muitos procedimentos que eram feitos na minha época de estudante, nas primeiras décadas em que eu fui professora lá na faculdade veterinária, que se usavam. Hoje em dia, já existem outros métodos. O método é alternativo quando ele usa ainda ser vivo, mas de um nível de consciência menor. Por exemplo, ao invés de usar cães, que já têm um nível de consciência bem elevado, usa, por exemplo, ou usa ovos embrionados ou cultura de tecido. E métodos substitutivos são aqueles que substituem a utilização de seres vivos, qualquer que seja, por modelo matemático, modelo de computação, por maquete, por outras coisas, né? Então, já tem muito avanço nessa área. E a gente que quer proteger os animais, a vida dos animais e a sua capacidade de sofrimento, a gente apoia muito essas pessoas que estão trabalhando, investigando a busca de métodos alternativos e substitutivos em relação ao uso de animais em testes e laboratórios. Bacana isso, né, Luiz? É muito. Agora, um dia eu estava fazendo uma palestra sobre isso lá em Belo Horizonte, e quando chegou na parte de perguntas, uma pessoa me disse assim: bem, professora, mas o que a gente pode fazer em relação a isso? A gente não pode fazer nada. Falei, pode. Posso te dar uma dica? Ela disse, sim, se a senhora tiver uma dica, eu sei, tá bom, vou te dar uma dica. O que você pode fazer, você que não é cientista, você que é leigo, você que está na sua casa, contribuindo para poupar os animais de sofrimentos em testes de laboratório. É comprar todos os produtos cosméticos, então base, batom, rímel, shampoo, condicionador, máscaras para o cabelo, etc. E também produtos de limpeza que não foram testados em animais. Você sabe que já existe isso, né, Luiz? Sim. Olha, na comunidade europeia, há muitos anos, há mais de 10 anos, já está proibida a utilização de animais em testes para cosméticos. E depois, mais recentemente, também se proibiu a comercialização na comunidade europeia de produtos cosméticos feitos em outros países que tenham sido testados em animais. Eu não posso, até por uma questão ética aqui, dizer para vocês quais são as marcas de shampoo ou de batom, disso, daquilo, que não são em que não usa teste com animais, né? Mas é só procurar na internet, viu, meus amigos? Então, a maneira de nós colaborarmos com os animais em relação à sua utilização em testes em laboratórios de pesquisa é comprar produtos cosméticos e de limpeza que não foram testados em animais. Não é bom isso, Luiz? É maravilhoso, doutora Ivênia. Não precisa ser vegano, né, doutora Ivênia?
você mesmo aí pode já começar. Entra na internet e pesquisa lá, por exemplo, eu quero comprar shampoo. Quais são as marcas de shampoo aqui no Brasil que não são testadas em animais? Você fala, então essa, tá bom. Hidratante, eu vou comprar hidratante. Entra na internet e pesquisa lá quais são os laboratórios que testam, quais os que não testam. Aí. Pronto, você já está colaborando, né? Isso é uma coisa ótima. Então, a Natália vai falar esse assunto lá na FESP, repito, no dia 20 de agosto, que é um domingo pela manhã, aonde mesmo, Luiz? Na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Onde fica? Em São Paulo, na Rua Maria Paula 140. É domingão, hein, gente? É o domingão. Então, você pode ir lá presencialmente, eu vou ter muito prazer em receber vocês lá, viu? Mas também, quem não puder ir, vai ter transmissão online, viu? Pelo YouTube da Associação Médico Espírita de São Paulo. Onde que é, doutor Ivene? Quando que é? Não, aonde que é? É na Federação Espírita do Estado de São Paulo. O endereço lá. Na Rua Maria Paula 140, lá no Centrão, quase na Praça da Sé. Bom, a segunda palestra do evento, nós convidamos o professor Aulus Cavalieri Carcioff, que foi meu aluno lá na USP, é veterinário. Uma das minhas filhas era colega de turma dele, ficou amiga dele, começou a ir lá na minha casa, estudar com a minha filha, tomar lanche, e acabou casando com outra, com a Cristiana, né? Eles moram aqui em Jabuticabal. O Aulus é professor aqui de nutrição animal aqui na Unesp. Vocês sabem, meus amigos, que o Aulus ele está tão exponencial na carreira de especialista em nutrição animal, que ele foi eleito lá na Europa, olha só o que eu vou dizer, ele é o único não europeu e ainda mais latino que foi eleito presidente de uma sociedade europeia de nutrição animal. Ou seja, na Europa, né, Luiz, a gente sabe que existe um preconceito, uma discriminação em relação a latino, né? E é brasileiro, é chileno, é colombiano. Então, assim, existe uma velada, mas quem tem olhos de ver percebe que tem uma discriminação, né? Pois o Aulus, apesar de não europeu e ainda latino, ele foi eleito presidente de uma sociedade europeia de nutrição animal, né? Então, o Aulus está no auge da curva de Gauss em relação a isso. Como o Aulus é espírita, também muito estudioso dessa questão espiritual dos animais, aliás, ele formou um grupo aqui de alunos da Unesp que estuda aquele meu livro, A Questão Espiritual dos Animais. Então, o Aulus ele faz parte da AME São Paulo como pesquisador, porque um dos núcleos da Associação Médico Espírita de São Paulo é o núcleo de pesquisa. Como ele faz pesquisa de nutrição animal, ele é integrante de um núcleo de pesquisa da Associação Médica Espírita. Então, nós convidamos o Aulus, ele vai falar a respeito qual é a nossa responsabilidade em relação ao consumo de alimentos que nós fazemos, por exemplo, se é dieta carnívora, dieta vegetariana ou vegana, em relação aos animais, né? Ele vai tratar desse assunto da nutrição, implicando a nossa responsabilidade quando isso, a nossa opção, ela causa sofrimento aos animais, né? Vai ser muito legal essa palestra do professor Aulus. Bom, depois nós temos o intervalo, porque o pessoal vai à lanchonete comer alguma coisa, e custou muito, viu, Luiz e meus amigos ouvintes, para a gente conseguir convencer o pessoal a colocar lá na lanchonete salgadinhos vegetarianos e veganos. Porque por isso é que a gente resolveu fazer esses eventos na federação. Quanto ao Nuvete Brasil, eu também faço os eventos lá na Federação Espírita Brasileira, em Brasília. Agora, dias 2 e 3 de setembro, nós vamos fazer o evento lá em Brasília. Depois eu divulgo aqui para vocês. Então,
Agora tem salgadinho vegetariano, vegano, também tem a livraria com os livros que a gente indica, que a gente usa nas palestras, né? E também sempre tem, no final do intervalo, a gente faz sorteio de alguns brindes. Eu convido a professora Sônia Fonseca, que é do Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais, ela sempre leva algumas coisas lá. Eu convido alguns presidentes de ONGs, como é o caso do meu amigo Marco Ciampi, que é presidente da Arca Brasil, e ele leva também algumas coisas lá, camisetas, algumas coisas, e a gente vai sorteando, eu levo meus livros, né? Então é um momento assim de descontração. E depois eu faço a palestra de encerramento. Eu vou falar dessa mesma coisa, da nossa responsabilidade na escolha, da maneira como nós nos relacionamos com os animais nos diferentes setores da vida, não é? Ter um animal em casa, a nossa alimentação, se é carnívora, se é vegetariana ou vegana, a frequência nesses deprimentes espetáculos de diversão. Então, eu vou abordar vários aspectos e falar das repercussões espirituais dessas nossas escolhas em relação ao sofrimento dos animais, né? Então, é um tema assim que esses 3 temas, eles estão inseridos no tema central do evento, que é por que os animais sofrem, né? Então, eu estou convidando vocês para ir lá, porque depois vai ter, Luiz, um bom tempo no final para perguntas. Então, as pessoas vão fazendo a pergunta escrita, os auxiliares vão recolhendo e no final nós vamos ter quase 1 hora lá para responder pergunta. Vai ser muito legal, né? E também, sabe o que tem de interessante nesses eventos da federação? Desde o começo, eu convidei um amigo meu, que é Leandro, que é um violinista de primeira. E ele toca o violino dele junto com uma amiga dele, a Sandra, que toca piano. Olha, Luiz, mas é tão bonito, porque você vai entrando no salão, eles estão tocando aquelas músicas lá, o violino, o piano, no intervalo eles tocam, né? É muito interessante. Então, isso tudo vai fazer parte do nosso evento do dia, vou repetir, 20 de agosto, agora na Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? Então, isso é bem por aí. Mas saindo um pouco do tema desse evento, eu considero, meus amigos, que existem 3 setores em que os animais sofrem pela nossa responsabilidade. Quais são esses setores? Primeiro, é a produção industrial de animais para abate e consumo. Olha, sabe por que eu deixei de comer carne? Porque eu trabalhei 44 anos na faculdade veterinária como docente pesquisadora, né? E eu ia muito a matadora, frigorífico, coletar peças, coração, pulmão, fígado, rim dos animais para as aulas práticas de anatomia. Olha, o que eu vi lá dentro cada vez, aquilo foi assim me incomodando, até que um dia eu cheguei e disse, olha, chega, eu não vou mais participar disso. Eu não quero mais que nenhum animal sofra ou morra para que eu me alimente, ou para que faça isso ou aquilo. Então, eu fui deixando todo tipo de alimentação que envolva os animais. Eu ainda como ovos, preferencialmente naquela galinha chamada Feliz, né, que é criada solta. O que eu ainda faço, mas eu não como nada, nem peixe, nem tomo leite há muitos anos também. Bom, então, esse é o primeiro setor. Agora, eu tenho um amigo meu, Luiz, que disse assim, olha, Vênia, eu estou convencida de tudo que você fala em relação à alimentação carnívora e vegetariana. De fato, os animais eles são assim, subjugados, né, na criação. Por exemplo, quando você vê na produção de ovos aquelas coitadas das galinhas, desde quando pintinho de 7 a 10 dias, cortarem o bico delas com lâmina quente, colocar aquelas coitadinhas naquelas gaiolinhas apertadas, elas não dão um passo a vida inteira. Fica botando ovo até esgotar o estoque, né, Luiz? Então você diz, meu Deus, mas tem que ser assim? Não precisa ser assim.
Não é verdade? Então vamos criar, tudo bem que a gente coma ovos das galinhas, mas deixa as coitadinhas soltas, por quê? O primeiro código ético, que reunia princípios de proteção aos animais, chamados de produção, aconteceu o seguinte: em meados da década de 1960, 1964, uma inglesa, uma britânica, que ela era assim dedicada à proteção dos animais, o que ela fazia? Ela percorria as fazendas para ver como os animais eram tratados. E ela ficou tão horrorizada com o que ela via que ela fez um relatório e enviou para as autoridades lá britânicas, denunciando a maneira como os animais eram maltratados e submetidos à crueldade nas fazendas. O que as autoridades britânicas fizeram? Olha, pessoal, década de 1960. Eles pegaram, nomearam um comitê, uma comissão, liderada por um professor chamado Brambell. É o sobrenome dele, eu não estou lembrando o prenome dele. Brambell. O que ele fez? Ele foi com a comissão em todas as fazendas. Essa britânica chamava-se Ruth Harrison. Ela escreveu até um livro que se chama Animal Machines, Os Animais como Máquinas, né? E eles confirmaram as denúncias da Ruth Harrison. Então, ele propôs no final do relatório dele um código de ética chamado de Princípio Brambell das 5 liberdades. Ele propunha que os animais de fazenda deviam estar livres para 5 coisas, que eram mais ou menos assim. Vocês podem procurar na internet, quem tiver interesse. Eles devem estar livres de fome e de sede, livres de doenças, livres de desconforto e de maus tratos e tal. E o último era livre para expressar o comportamento normal da espécie. Olha, meus amigos, até hoje, as galinhas poedeiras de ovos, que são criadas no chamado sistema tradicional, naquelas gaiolinhas, elas ficam presas lá. Agora eu pergunto, elas estão livres para expressar o seu comportamento natural da espécie? Não. O que uma galinha faz que é normal para ela? Ela cisca, não é? Ela faz assim com a patinha, ela vai separando aquela sujeira, algum grãozinho que ela vê lá que é um alimento, ela pega com o bico. Mas ela cisca, ela separa. Ela faz ninho, ela choca os ovos, não é? Ela se acasala com o galo, ela faz cocoricocó quando ela bota. Então, na chamada criação tradicional das galinhas poedeiras, não tem nada disso. Aqueles galpões das grandes granjas têm uma população de aves poedeiras que é uma coisa absurda, absurda. Milhares. Também os frangos de corte, né? Então, os frangos que são criados para corte, eles são assim, eles foram sofrendo uma seleção genética tão intensa, que eles são abatidos mais ou menos aos 40 dias de vida, com uma massa muscular enorme. Eles nem param mais de pé quase. Então, eles precisam ser abatidos, porque se eles soltassem um desses na natureza, ele não sobrevive, né? Eles foram criados para serem abatidos. Os porquinhos também, as porcas, elas na fase de quando estão gestantes, elas ficam em gaiolas também, ficam numas cerquinhas assim de metal e não saem do lugar ali, né? Então, tudo isso a gente pergunta. Por exemplo, as vacas leiteiras, nas grandes fazendas produtoras, assim que nasce o bezerro, ele é separado da mãe, ele vai para o bezerreiro. Ele só mama o colosso, que é a primeira mamada, vai para o bezerreiro. Chega lá, ele toma outra coisa, porque quem toma o leite dele, quem é? Somos nós, né? Então, nem aquele princípio básico, o primeiro princípio ético que o Brambell propôs para os animais, na década de 60, nem isso é obedecido até hoje nas produções dos chamados animais criados industrialmente para consumo, né?
Agora, então, outra pessoa vai me perguntar, então meu amigo diz assim, Irvênio, eu estou convencido de tudo que você fala, que os animais são subjugados, que eles sofrem, mas eu não consigo parar de comer carne, não posso fazer nada. Falei, pode. Posso te dar uma dica? Falei para ele. Ele disse, pode. Então, vou dar uma dica para quem não consegue deixar de comer carne, apesar de estar convencido que os animais sofrem. Existe um movimento mundial, meus amigos, de segunda-feira sem carne. Você já viu isso, Luiz? Eu já, segunda-feira sem carne. Segunda-feira sem carne. Existe uma proposta mundial para que os carnívoros, as pessoas que comam carne, não comam carne na segunda-feira. Olha, isso do ponto de vista vibratório espiritual, meus amigos, é de uma magnitude que vocês não têm ideia. Porque assim, você fala, bom, eu não consigo deixar de comer carne, os animais são abatidos e tudo, mas segunda-feira eu vou fazer uma proposta de não comer carne, porque você já pensou quantos animais vão ser poupados do abate quando o mundo inteiro não comer carne um dia? Não é, Luiz? É. Então é assim como eu dei a dica para a pessoa que fala, mas em relação a eu não estou no laboratório, não sou eu que faço o teste de animal, eu não posso fazer nada. Pode. Qual é a mesma dica que eu dei? Você vai comprar produtos cosméticos e de limpeza que não tenham sido testados em animais. Tem uma porção. Agora, na produção industrial de animais para consumo, eu não posso fazer nada porque eu não consigo parar de comer carne. Pode, faz assim, participa da campanha mundial da segunda-feira sem carne. Não é legal essa dica, Luiz? É, maravilhoso, né? Porque... Segunda-feira sem carne, você tá ajudando muito e também ajuda principalmente os animais. E Nossa, com certeza. Não só os animais aqui do ponto de vista orgânico, né? Quantos vão deixar de ser abatidos e tal, mas do ponto de vista vibratório, meus amigos, do ponto de vista da espiritualidade, é um ganho assim muito, olha, é um ganho excelente, viu? E cada um de vocês que fizer essa proposta, eu abraço assim virtualmente com muita gratidão em favor do bem-estar dos animais, né? E do planeta, né? Porque você imagina assim, do ponto de vista vibratório, aquela nuvem densa envolvendo todo o planeta, né? De repente, na segunda-feira, o mundo para de comer carne. É como se aquela nuvem espessa ela fosse dissipando, o sol entra, vai brilhando tudo, vai dando um novo colorido na vibração espiritual do nosso planeta, né? É doutor, maravilhoso isso. o ouvinte está falando para a senhora falar um pouco da gripe aviária. Da gripe aviária, olha, é assim. Hoje em dia se tem noção de que mais de 80% das afecções que comprometem o ser humano, das doenças, elas são comuns também aos animais. Então é assim, existe a tuberculose, a brucelose, a leishmaniose, a raiva e tantas outras doenças, né, que são comuns aos seres humanos e animais. Essas doenças são chamadas zoonoses, né? Bom, hoje, em função desse cuidado que se deve ter no relacionamento com os animais, porque eles podem nos transmitir doenças, como nós podemos transmitir doenças para eles, né? Sim, sim. Então, existe na área da saúde o conceito de família multiespécie. Por isso, pela zoonose, também por conta da relação afetiva que se cria entre seres humanos e seres animais, né? Haja vista a maneira como o Luiz fala dos cães que ele tem lá na casa, que cuida, que leva no veterinário e tal, né? Bom, então é assim, uma dessas afecções corresponde à chamada gripe aviária, é uma virose, né? Uns surtos muito graves que aconteceram, foram lá no Oriente, em algumas culturas, e isso acaba se transmitindo também aos seres humanos, como outras, né? Por exemplo, vocês se lembram na década de 80, aquela doença da vaca louca, não é?
doença da vaca louca também foi uma afecção que começou nos bovinos, que contaminou o leite e causou um prejuízo econômico muito grande, porque, por exemplo, na Europa tem países que vivem da fabricação de chocolate e outros produtos similares, né? E aquilo acabou dando um baque danado na... Então é assim, caro ouvinte, que me fez essa pergunta. Em todas as coisas nós temos que ter muito cuidado. Vamos acompanhando as notícias, não é? Para que a gente possa saber que cuidados deve ter em relação a todas as zoonoses, a todas as doenças comuns aos seres humanos e os animais, e uma delas é a chamada gripe aviária. Um dia, uma pessoa conhecida, eu não sei o que aconteceu, que compraram uns pintinhos para as crianças, e eu já me incomodei, falei, olha, animal não é brinquedo, né? Para que você está... Uma vez eu me lembro, quando as minhas filhas eram pequenas, teve um evento na escola, cada uma veio para casa com um pintinho amarelinho, pintado de azul, de cor-de-rosa, de verde. Eu falei, mas meu Deus, quem será que teve essa infeliz ideia de comprar pintinho, mandar colorir e dar para a criança levar para casa? Fazer o que com esse pintinho em casa? Não é? Foi um verdadeiro... Olha, um deles, primeiro que ele piou a noite inteira, coitado, que ele quer ficar no aconchego da mãe dele, que é a galinha, não tinha, né? Olha, mas foi um drama para criar aquele pintinho. Depois, quando ele foi ficando grandinho, aqueles pintinhos, né? Aí a gente deu para um amigo nosso lá da faculdade que tinha um sítio, levou para lá, soltou, ficaram lá. Bem, então a gente precisa tomar cuidado com todas essas coisas, né? Quanto mais a gente distanciar o nosso comportamento, principalmente alimentar, dessas fontes de animais, melhor, né? Porque já é um meio da gente se prevenir contra essas zoonoses transmitidas através da carne, através do leite, né? É bem por aí. Bom, então eu falei que eu considero que são 3 setores, né, Luiz? Eu falei da produção industrial de animais para consumo, o segundo é animais usados em laboratório para testes e pesquisa, e o terceiro são esses deprimentes espetáculos de diversão que os animais, como é o caso de provas de rodeio, vaquejada, lá na Europa, em alguns países, tourada, né? Farra do boi, puxada de cavalo e outras por aí, né? Isso já devia ter parado ontem. Isso a gente não tem acordo, não tem nada, né? É bem por aí. E eu quero colocar ainda uma outra atividade que também me preocupa muito, é que é a chamada humanização dos pets. Porque, assim, o mercado pet no Brasil ele tem um PIB altíssimo, altíssimo. Porque as pessoas que se dedicam a humanizar os animais... Então, quando eu faço palestras sobre isso, eu coloco, por exemplo, figuras de uma pessoa passeando lá no Parque Ibirapuera, em São Paulo, o animal, o cachorro com 4 tênis nas patinhas, com óculos escuro, bonezinho, mochilinha nas costas. Né, Luiz? Mochilinha nas costas. A Barbie vai colocar o cachorro cor-de-rosa todinho. Ou então pega esses poodles, né, brancos, manda para pintar de amarelo, de verde, para ficar mais bonitinho, põe lacinho, põe roupa, põe tudo quanto é coisa. Eles querem isso, doutor Oliveira? Hein? Os animais querem isso? Imagina, você vê o coitado dos animais. Ou então fazem aqueles casamentos, né, festa de casamento, em bufês caríssimos. A coitadinha vestida de noiva e o noivinho vestido de fraque, de gravata borboleta. Ah, pelo amor de Deus, gente, tenha piedade. Esse dinheiro gastando isso aí e comprasse roupa para os moradores de situação de rua que estão passando. Nossa, que estão passando frio, né? Deixa os animais serem animais, deixa o cachorro ser cachorro, o gato ser gato, a galinha ser galinha, né? Meu Deus do céu, falar nisso... Eu estou me lembrando que eu falei, deixa a galinha ser galinha.
Um pouco antes da pandemia, final de 2019, eu fui convidada por uma ex-aluna da qual eu me orgulho muito. Hoje ela é professora, ela é docente na Universidade Federal de Curitiba, do Paraná, em Curitiba, doutora Rita Garcia. E ela me convidou para fazer palestra lá, e eu fui e tal, fiquei hospedada na casa dela. Então, lá tinha uns 6 cachorros e um galo deitado lá no meio dos cachorros. Um galo com a crista assim, que a gente via que era amputada, né? Cortada. E aí, logo cedo ele cantava. Fazia aquela cantoria lá. E deitava lá no meio dos cachorros. Aí eu falei, ô Rita, o que veio parar esse galo aqui no meio dos cachorros? Os cachorros não atacam. Não, eles são amiguinhos e tal. Aí esse galo, ela falou assim, sabe qual era o nome do galo, Luiz? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Então, ela falou, o Roberto Carlos, eu praticamente roubei o Roberto Carlos numa perícia que a gente fez, ela fez com a polícia, num lugar que eles acharam que fazia rinha de galo. Sabe aquela briga de galo, Luiz? E aí a polícia, ela foi lá com a polícia, porque essas coisas têm que ser feitas assim, né? A polícia vai lá, apreende e tal, e ela faz um relatório como médica veterinária. E ela falou que na saída ela viu, tinha um galo agonizante, já se ele tinha participado de uma rinha, e ele perdeu a coisa lá, coitado, estava todo mutilado, cheio de ferida, sangrando, e, quer dizer, ia ficar lá para acabar de morrer, né? O que ela fez na saída? Ela pegou, jogou o paletó dela em cima do galo, enrolou o galo e levou para casa. E tratou do galo, tudo, o galo se recuperou e virou o Roberto Carlos lá deitado no meio dos cachorros e cantando lá toda manhã, né? Está aqui só, doutor Ivênio. Nossa, mas olha cada coisa, né? Então, essas coisas de usar animais em espetáculos para ser humano se divertir, meu Deus, isso é muito aquém do que a gente está desejando. O ser humano, ele quer merecer, né? Merecer um nível ético de comportamento. Mas quem que tem que decidir esse nível? Ele mesmo. Então, olha, quem gosta dessas coisas, pensa bem. O que a pessoa vai fazer para se divertir numa vaquejada, numa prova de rodeio? Bom, animal de circo já está acabando, né, Luiz? Praticamente acabou. Adeus. Por conta do trabalho do Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais e outras ONGs, a própria Arca Brasil, né? Mas os proprietários de circo foram se convencendo que não adianta mais. A própria comunidade, os próprios seres humanos não quer mais ir em circo com animais, né? Para ver elefante naqueles banquinhos, para ver leão e tigre, onça pular, aro de fogo, que é uma coisa contrária ao comportamento normal da espécie. Então a gente não quer mais saber disso, né? Então, meus amigos, eu estou vendo aqui no meu relógio que o nosso tempo está acabando, né, Luiz? Doutor Ivênio, os elefantes enormes num banquinho desse tamanho, né? Ah, não tem condição. Para que isso, meu Deus? A mensagem do cachorro do Chico Xavier que a senhora fala lá, aquela mensagem. Como é que é, Luiz? Tem uma mensagem que a senhora fala sobre o cachorro do Chico Xavier. Não tinha uma mensagem? Não, essa que eu falo é do Chico, tem muita coisa que ele fala dos animais. Tem uma história dele que eu conto no livro A Questão Espiritual dos Animais. Acho que é isso que você está falando, Luiz. E que me foi contada pessoalmente pelo nosso confrade querido Divaldo Pereira Franco, aquele orador lá da Bahia, médium e orador, né? E então o Divaldo, cada vez que eu encontro com ele me conta mais um caso. Quando eu edito mais uma edição do livro, eu vou pondo, né? Então ele me contou assim, que o Chico tinha um cachorro que se chamava Dom Pedrito. E esse Dom Pedrito morreu atropelado. O Chico sentiu muito, porque ele sempre foi muito afeiçoado aos animais. Bom, passaram uns tempos, o Chico ia andando pela rua, pela calçada, o próprio Emmanuel, que é o espírito que era assessor de protetor do Chico, falou: Chico,
tem um cachorrinho te seguindo, olha para ele. Aí o Chico parou, olhou, de fato tinha um filhotinho de cachorro atrás dele. Ele falou, por quê? Emmanuel falou, é porque é o Dom Pedrito que está voltando para você, Chico. Quer dizer, está reencarnou, né? Então, segundo o Divaldo, esse cachorrinho era a reencarnação do Dom Pedrito. O Chico se abaixou, pegou o cachorrinho, levou para casa e pôs o nome de Brinquinho. Então, segundo o que me contou Divaldo Pereira Franco, pessoalmente, o Brinquinho é a reencarnação do Dom Pedrito. Então, quando a gente vê nesses livros que falam das histórias da vida de Chico Xavier, quando fala de Brinquinho ou Dom Pedrito, vocês vão se lembrar que, segundo o Divaldo, ele me contou, o Brinquinho é a reencarnação do Dom Pedrito. Que legal, né? As pessoas me perguntam às vezes, Divina, será que um animal que eu gostava tanto, que foi tão meu companheiro, esse gato, esse cachorro e tal, um dia ele vai voltar para mim? Muito provavelmente os animais voltam para a mesma casa, para a mesma pessoa, para o mesmo tutor. Disse o Chico também, para continuar o aprendizado do amor. Porque quando a pessoa trata bem o seu animal, tem uma relação de respeito, de harmonia, então os espíritos amigos que vão cuidar da reencarnação daquele animal colocam lá outra vez. Está cheio de casos, a gente tem que dizer assim, olha, casos sugestivos de reencarnação, né? E tem vários que eu conto lá no meu livro, A Questão Espiritual dos Animais. Bom, Luiz. quero agradecer, né, doutora Ivênia, aos ouvintes que estão aí nos ouvindo, porque sem eles a gente canta a música do Chitãozinho e Chororó. Eu agora estou falando às paredes, né, doutora? Agradecer e... Felizmente não é o nosso caso, né, Luiz? Que tem gente aí do outro lado do microfone, né? E agradecer aí a quantidade, né, de pessoas que visualizaram o programa da doutora Ivênia. E continue aí, por favor, visualizando. Muito obrigada, pessoal. Olha, palmas para vocês. Um grande abraço fraterno com todas as vibrações de amor do meu coração, viu? Muito obrigada. Pode ouvir aí nosso programa na íntegra, todas as segundas-feiras, às 11 horas. Você que está aí no YouTube, nos vendo aí, tá? E cuide bem do seu animalzinho, tá? Cuide bem, né? Cuide-se bem e cuide bem deles, né, doutor? Isso mesmo, muito, muito bem lembrado, Luiz. Quando que a senhora volta, doutor Ivênia? Eu vou para sair daqui de Jaboticabal no dia 9 pela manhã, semana que vem, acho que é terça-feira, e vou para Campinas, porque lá eu vou ter um evento presencial. Também posso convidar o pessoal da região para estar lá, né? Vai ser uma coisa assim, vai ser um bate-papo. Eles me pediram para usar uns 10, 15 minutos para introduzir o assunto. Eu vou falar sobre a estrutura da doutrina espírita e como eu estruturei esse meu estudo em relação aos animais. E depois vamos abrir para a participação de todo mundo que estiver lá ou tiver em contato com o setor, né? Então, comentários, perguntas, dúvidas, a gente vai bater um papo lá que vai ser de 1h30. É no Centro Espírita Seara Joana de Ângeles, lá em Campinas. Viu, pessoal? Dia 9 de agosto, a partir das 20 horas. Pronto, é isso aí. Tá certo, então, doutor Ivênia. Muito obrigado. Um abraço, até mais, pessoal. Até mais, Luiz. Até segunda. Se Deus quiser. Você ouviu o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prada.